Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus e hoje eu vim compartilhar com vocês 1 Coríntios capítulo 7, onde relata acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem se casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também não é nada. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se a virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivesse, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os
os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da Virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se, contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem o controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ela permaneça no Senhor, que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. O capítulo 7, ele é um capítulo bem compridinho, né? São 40 versículos. E aí agora eu vou para a parte das considerações. Eu escutei esse capítulo antes de fazer a live, né? E eu destaquei o verso 2 e destaquei a palavra sobre imoralidade. Leva um pouco para a questão de a pessoa não se masturbar, não assistir pornografia. O verso 2 também fala sobre um homem e uma mulher. Hoje em dia a gente vê as coisas diferentes, né? Mas é o que a Bíblia nos ensina. O verso 4, quando eu leio ele, eu penso numa característica de Deus, que Deus ele é justo. O verso 5 fala sobre a questão de domínio próprio. A gente pode pegar e colocar isso como um alvo de oração. O verso 9 é uma reflexão, né? Para a gente se analisar, pensar sobre o que Deus fala conosco sobre isso, o que a gente tem dito para o Senhor sobre isso, o que Deus tem falado conosco, né? O verso 11, ele fala sobre as pessoas não se divorciarem, mas a gente sabe que tem exceções, né? Casos de agressão, casos de traição, e isso é muito do tratar, né? Do casal conversando e se decidindo, né? Ou uma das partes, né? Eu quero destacar também o verso 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E o contrário também é verdadeiro, né? O final do verso 15 fala: Deus nos chamou para vivermos em paz. É meio difícil, né? Que a vida adulta é bem complicada. Mas o Senhor derrama da sua paz sobre nós, a paz que excede todo entendimento sobre a nossa mente. E a gente vai vivendo um dia de cada vez. 17. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Você é um filho amado de Deus e isso é um fato imutável. Nada vai te separar do amor de Deus. Você precisa buscar o Senhor e compreender o seu chamado e o seu propósito. Se você está tendo dificuldade, busque pessoas mais maduras na fé para te aconselhar e te ajudar, te instruir. Para mim, o final do verso 19 foi o versículo-chave desse capítulo. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O verso 23 fala: Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Isso é uma grande verdade. Muitas das vezes a gente se coloca debaixo da escravidão sem necessidade, porque em Cristo nós somos livres. E agora eu vou orar. Tem mais um aqui, o final do 35. Viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor.
Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por todas essas verdades que o Senhor nos ensinou neste capítulo. Eu quero orar e declarar a palavra de 1 Coríntios 7, verso 19. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Eu lembro muito do título do livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, né? O Senhor seja o número 1, que a gente se importe em alegrar teu coração, que a gente se importe em conversar com o Senhor, em passar tempo com o Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer neste dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.